Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati e hoje a gente vai se divertir. Vamos falar de mente, vamos falar de meditação, vamos falar de livros novos publicados e a gente vai trazer o Caio para falar que ele já é do Boteco praticamente. Se você não sabe quem é, você vai pausar e depois vai ver as outras entrevistas com ele. Mas antes de trazer o nosso convidado dos reinos da bruxaria, André Correia. Saudações, seres humanos, um tema absurdamente interessante para qualquer pessoa que se propõe a se conhecer. Então, eu estou aqui hoje como aluno e vou ficar quietinho aqui só assistindo, vai ser muito bom. Dos reinos pedregosos, eu trago Pedro Pavan. Salve, salve, meus amigos cristalinos! Hoje eu vou deixar o nosso cristal para o final. Ele já está aqui esperando que ele vai ter um desfecho importante hoje. Mas eu já quero começar com uma pergunta, Caio. Ontem à noite eu estava fazendo as minhas práticas aqui, depois das aulas, depois de tudo, eu já estava muito cansado, mas eu falei, eu não vou deixar o dia passar sem fazer minha meditação. E de repente, mesmo estando totalmente cansado absoluto, eu comecei a fazer a meditação. E sabe quando você entra? Mas não é você que está acontecendo, você vai. E de repente passou, sei lá, 1h30 e eu voltei e fui estudar todos os Simpsons, tudo que eu vi, a coisa toda. Então me explica, mano, o que aconteceu? Vamos com tudo. Vamos com tudo. E das catacumbas do Morte Súbita, Tiago Tamussauskas. Boa noite, pessoal. O Pedro falando aqui, eu voltei no tempo agora, na época da faculdade, que eu estava no meu primeiro emprego lá na faculdade mesmo e eu aproveitava para meditar na hora do almoço. E teve uma hora que aconteceu exatamente isso daí que o Pedro estava falando. Eu simplesmente passei muito da hora do almoço e quando eu vi, eu não tive nem coragem de voltar naquele dia. Mas é isso aí. Bom, hoje a gente está novamente aqui com o Caio Szymanski. Já é a terceira vez que ele vem aqui para o Mayhem já. Se vier 4 vezes, ele ganha uma camiseta. Quem não conhece ele, volta lá para assistir os episódios anteriores e eu vou ler aqui um pouquinho sobre ele, porque, como o Marcelo fala, né, sempre é a primeira história do Homem-Aranha de alguém. Então, a gente tem que ler o mito de origem do herói. Então, vamos lá. O Caio é instrutor de meditação e insight, né, despertar budista, tecnomeditador, ou seja, voltado em tecnologias da consciência, e VIP do Centro Pineal. VIP quer dizer Very Enlightened Person. Ele é o cara que comanda as coisas lá no Centro Pineal, que inclusive tem todo um andar no Morte Súbita, né? O Pineal estava um tempo sem site, a gente colocou uns conteúdos dele lá, agora já está com um site novo, lindo, por sinal. E agora o currículo oficial que eu peguei do site. Caio desenvolveu o método Pineal, unindo sua experiência como professor de yoga e meditação aos seus experimentos tecnológicos, pesquisas da consciência e técnicas de biohacking para melhorar a performance do corpo e da mente. É pioneiro no estudo e aplicação da tecnologia, a consciência no Brasil, instrutor de Hatha Yoga e meditação formado pelo Instituto Nanak, terapeuta holístico formado pela Faculdade Espírita pelo curso Estados Incomuns de Consciência e Respiração Holotrópica, isso dá um programa, hein? E formado pelo curso Mindfulness Original pela Ciência Meditativa. E hoje o Caio está aqui com a gente para falar sobre o livro novo dele, chamado Navegando na Correnteza Elétrica, Insight, EEG e a Vida Moderna. Caio, seja bem-vindo. Você tem 5 minutos para vender o seu livro. Maravilha. Primeiramente, muito massa estar com todo mundo aí, vocês e quem vai estar assistindo. Então, eu sou esse professor, pesquisador, e de repente, em 2017, eu comprei um sensor chamado Muse. Eu vi um stories de alguém. Demorou muito para chegar, foi muito caro, fui taxado. Então, já começa esse lugar, né, do brasileiro que sofre pelo acesso à tecnologia. Mas acabou chegando o Muse. Eu comecei a testar o aplicativo dos passarinhos dele, que é um aplicativo de concentração unifocada em objeto. E adentrei comunidades internacionais no Facebook, onde a galera troca, compartilha gráficos de EEG, e comecei a aprender com esse pessoal todo como que eu poderia pegar a minha prática de meditação, um framework, né, um mapa específico,
e como que eu poderia levantar não só 1, mas 5, 10, 20, 30 gráficos de dados crus, que é onde entra as bandas cerebrais de delta até gama. E com a minha prática silenciosa de meditação e usando sensores, comecei a mapear o meu progresso dentro da concentração budista e também do Vipassana, com uma ótica, a gente chama de Vipassana birmanês, de um professor chamado Mahasi Sayadaw, que tem um mapa bem estruturadinho, com fases, fenomenologias específicas. E como eu estava com o sensor, a minha ideia foi, bom, já que eu estou usando esse mapa, que ele é bastante previsível, vai ser bastante interessante levantar gráficos e ver como que os ritmos da eletricidade do meu cérebro iam se comportando junto com os meus relatos, né? Porque foi uma época que eu também estava escrevendo muito, gravava muito áudio pós-meditação. E a coisa bastante interessante é que à medida que você vai ficando bom em mapear a sua fenomenologia meditativa através de relatos subjetivos, organizações, fica bastante... Fica mais fácil poder encontrar informações valiosas nos gráficos, porque a gente começa a encontrar assinaturas específicas. Então, o meu livro de meditação é basicamente uns 5 anos de trabalho comigo, experimentando o sensor Muse, levantando gráficos de Vipassana budista, recheado de relatos, recheado de comentários sobre os meus gráficos, e também eu gosto de ver esse livro como uma documentação de um grupo específico que eu, hoje em dia, inclusive, sou administrador lá no Facebook, que chama Heart Mind Alchemy, que foi onde eu encontrei uma galera dos Estados Unidos, da Índia, que já usava esses sensores, a gente chama de Personal EEG Devices, ou seja, são sensores para o consumidor comum, não necessariamente os mais profissionais. Eu tenho coisa para contar também de sensores profissionais e trabalho que a Pineal faz, mas sensores para o consumidor comum, leigo, que quer ter acesso a dados biológicos, quer ter acesso a dados do cérebro, da respiração, da pupila, do batimento cardíaco, entre outras modalidades. E através dessa galera, além de encontrar muitas maneiras de começar a entender como que eu posso me beneficiar usando esses dispositivos na minha prática, eu comecei a encontrar lá nessa comunidade praticantes muito avançados de meditação. E por que eu digo praticantes muito avançados de meditação? Porque eles trouxeram e trazem gráficos bastante curiosos de eletroencefalograma, que inclusive tem só um capítulo no meu livro, né, de praticantes da comunidade, né? Então o livro ele é recheado principalmente dos meus gráficos, dos meus relatos, mas também tem galera de vários tipos de práticas e com resultados assim muito incríveis, maestria cognitiva, né, no sentido de através daquele dispositivo, aquele praticante específico, ele mostra que ele consegue realizar algo com a mente, eletricamente falando, né? Questão da eletricidade do cérebro, a ponto de subir a energia, descer a energia. Então, é um mundo que, apesar do eletroencefalograma ter sido descoberto nos anos 50, agora que está chegando para essa ideia do consumidor comum e do acesso mais livre a esse tipo de medição, né? Então, eu organizei todo esse material, está lá no nosso site agora, gratuito, você coloca lá o seu nome, o seu e-mail, e além do livro, a gente está com outros materiais gratuitos no site também, porque uma das ideias, uma das missões da Pineal é criar essas pontes entre ancestralidade e modernidade, né, tecnologias, futurismos, de uma forma mais no chão, né, às vezes mais lúcida. Então tem essa coisa do termo científico? Tem, mas ao mesmo tempo eu gosto de ver também como uma experimentação livre, né? Tanto que o meu livro ele abre com vários avisos dizendo que os gráficos que estão aqui representam a minha experiência subjetiva e para também mostrar que o aspecto subjetivo sempre está junto, né? Então,
o sensor traz objetividade, aqui o Muse, né? Eu trouxe para mostrar também. Ele traz objetividade, mas o aspecto subjetivo sempre anda junto também. E eu concluo esses 5 minutos, não sei se já passou 5 minutos, mas dizendo que eu lembro que quando eu coloquei um gráfico nesse grupo, mais ou menos em 2018, e falei lá, galera, o que significa esse meu gráfico? Daí estava lá, ondas alfa, beta, gama, e subindo, descendo. E um praticante específico falou assim, bom, primeiramente você precisa me descrever que técnica que você fez, quanto tempo de prática, como que você começou se sentindo, como que foi o meio dessa prática e como que foi o final, como que foi o efeito póstumo. Então ali eu aprendi a unir essas duas frentes, novamente, né? Subjetividade e dados mais objetivos com tecnologias modernas. Eu acho que essa é uma boa... Não, foi ótimo para começar. Para quem está escutando a gente do Spotify ou de algum outro lugar só de áudio que não está vendo aqui a descrição embaixo com o endereço, o site da Pineal é centropineal.net. Lá você consegue acessar o blog deles, os textos, as traduções e o livro, né? E aí, Caio, eu vou pedir para você dar uns passinhos para trás agora, que já fez essa introdução inicial, e explicar para a gente o que exatamente esse sensor mede. O que é essa onda cerebral? Porque eu sei que tem onda alfa, beta, se você quiser até passar um breve vocabulário para a gente, seria bem legal. Mas o que é exatamente que ele mede? Ok. Então, no nosso cérebro, na massa encefálica, está tendo uma orquestra de atividade neural, né? Comunicações entre a nossa rede neural e cada região do cérebro cuidando de aspectos específicos da biologia, de processos cognitivos, perceptuais. E sensor de EEG significa eletroencefalograma, que é uma medição do potencial elétrico de regiões do cérebro. Por exemplo, o Muse, ele tem 4 canais. Então, ele tem 2 canais, vamos ver aqui se dá para ver, 2 canais na frente, né? Então, ele pega a região frontal, e essas partezinhas aqui são as regiões temporais. Então, nós temos com o Muse medição frontal e medição temporal. Medição da atividade elétrica do cérebro, da comunicação entre os neurônios. Essas comunicações, elas podem, às vezes, estarem mais lentas, às vezes elas podem estar mais rápidas, às vezes regiões do cérebro estão mais online, às vezes regiões do cérebro ficam mais offline. Às vezes ocorre o que a gente chama de coerência cerebral, que é quando várias partes do cérebro começam a, vamos colocar assim, piscar, ter um processamento contínuo, onde cada parte do cérebro interfere na outra parte do cérebro, gerando uma harmonia, uma orquestra. Então, a atividade elétrica, ela é um parâmetro bastante interessante para a gente tentar compreender um pouco da subjetividade da nossa mente. E a gente aqui está falando de meditação, mas o eletroencefalograma, né, ele é muito usado no contexto clínico, pessoas que às vezes estão com problemas cognitivos, problemas perceptuais, e vai lá, bota uma touca com vários canais vários canais de EEG, para ter um panorama geral do cérebro, mas a gente pode aplicar para qualquer prática, né? O modo de medição do EEG é que ele é a temporalidade dele é muito boa, a gente consegue ter informação em tempo real, só que a espacialidade dele não é muito boa. Então, o EEG ele vai pegar um sinal bem, bem baixinho, porque são várias camadas do escalpo até chegar no cérebro. Novamente, o EEG ele vai ter temporalidade, em tempo real a gente consegue literalmente, por exemplo, entrar num estado meditativo e ver a onda subindo em tempo real. Agora, a espacialidade, né, ter certeza 100% das localidades, aí o EEG ele já é mais enfraquecido. Para isso, existe daí uma outra modalidade chamada ressonância magnética, fMRI, né? Que daí tem uma temporalidade lenta, porém uma espacialidade muito precisa.
Só que o problema é que a ressonância magnética ainda não chegou no contexto leigo. Já tem projetos acontecendo, né, para logo a gente ter um cérebro do professor Xavier e você poder ter em casa acesso a scanners literais do seu cérebro e não só ondas, né, porque o EEG são ondas, dados que ficam variando ao decorrer do tempo. Então parece assim, uma linguagem bastante nerd, né, talvez complexa, mas o dia a dia e a conexão com a tecnologia vai mostrando que não é tão complexo quanto parece ser. Pelo menos dentro desse contexto do it yourself, eu chamo, né, de o próprio livro, um livro para tecnomeditadores do it yourself, né, que querem começar a explorar por conta própria os seus estados, as suas subjetividades, as suas práticas, etc. E na sua experiência, de todo esse tempo que você já está usando, tem alguma experiência da mente que não é registrada? Reformulando, é possível, tudo que acontece na mente consegue ser registrado pela tecnologia de alguma coisa, de algum jeito, ou tem algo que ainda escapa? Não. Na verdade, há esse grande problema da ciência, né? A gente sabe que a galera legal da ciência, aos metidos da ciência, ao aspecto religioso da ciência, religioso aqui no contexto negativo, né? Meio fundamentalista. Mas a grande problemática da ciência é que ela ainda não sabe apontar. Os indianos têm uma alegoria muito interessante chamada a alegoria do elefante e dos homens cegos, que é a ideia de que um rei, numa sala, colocou vários homens cegos e trouxe um elefante para essa sala, e cada pessoa ficou ali apalpando, cada cego, uma parte do elefante, e o rei ficava pedindo para os cegos descrever em voz alta, né? O que você está vendo? Aí o cego, apalpando a tromba, descrevia ali do seu jeito, o outro apalpando as patas, descrevia de outro jeito. Então essa é uma alegoria para dizer que, voltando para a ciência, né, não sabemos o que é consciência, né? Não estamos nem perto de dizer o que é consciência, seguindo a metodologia rigorosa da própria ciência para ter uma resposta digna. Então, o próprio EEG, ele não lê os seus pensamentos. A gente pode até falar, tem uns projetos já rolando que já está começando a entrar nesse lugar de ler pensamentos, trazer imagens de sonhos através de EEG. Mas, por enquanto, o EEG, ele calcula energia de regiões cerebrais, potenciais elétricos. Então, se o seu cérebro está com muita energia ou está com pouca energia, muita atividade ou baixa atividade. Por exemplo, uma das ondas mais usadas desde os anos 50, nos anos 80, teve uma febre de vários dispositivos tecnológicos focando em alfa, né? A tal das ondas alfa, né? Até um misticismo em cima das ondas alfa. Mas as ondas alfa... De antigamente tinha aqueles óculos com que piscava luz na sua cara, que teoricamente... Chama sistema Cassina, né? Eu tenho alguns que eu fiz aqui com Google Cardboard, aqueles VR baratos, assim, enfim. Mas as ondas alfa, quando a gente está de olhos abertos, a gente usa bastante a região aqui de trás do nosso cérebro, que chama região occipital, que é a parte que ajuda a renderizar o aspecto visual da nossa experiência. Então, sempre que a gente está de olho aberto, está tendo muito processamento cerebral. Logo, o cérebro não está lento, recolhido, absorvido, acalmado. E se você bota um EEG e você só fecha os olhos, o seu alfa, que é um dos ritmos lentos do seu cérebro, só de fechar os olhos, o seu alfa, principalmente a alfa frontal, já começa a subir, representando que o praticante está começando a entrar no que na linguagem budista a gente chama, né, de jhanas, ou os hindus chamam de samadhis, que são esses aspectos de se absorver no objeto e começar a entrar em processamentos mais lentos da biologia, do cérebro e da mente. Mas voltando para a pergunta, não é possível medir tudo com a consciência, porque a consciência ela tem N parâmetros, ela se expressa de N formas.
Então, por exemplo, a minha consciência está se expressando através do batimento cardíaco e também da eletricidade, mas também tem algo que escuta o som aqui do meu bairro e que eu não consigo medir com nenhuma máquina, seja barata ou de milhões de dólares. Então, mas o futuro com a AI, com vários tipos de avanços, então tem bastante coisa legal para contar, vai trazer coisas assim bastante interessantes, bizarras, distópicas, e entra também dedo de Big Tech se apropriando já desses biosensores, para começar a trazer novas formas de, como se fossem novos smartphones, né? Se fala muito já na Google, na Apple, eles já estão patenteando fones de ouvido com eletroencefalograma, com batimento cardíaco, daí você vai estar escutando tua playlist na Spotify, aí está muito agitado, daí lê ali a tua atividade cerebral via fone de ouvido e já troca a playlist, coisas do gênero assim. Então, vai ser um mundo bem interessante e curioso. E além de você sonhar que tá pelado na escola, vai aparecer lá, beba Coca-Cola no meio do som. Uau! Mensagem subliminar via imputando o EEG dentro do cérebro, né? Okay. Interessante, bizarro. Pois é, eu não sei se eu acho tão interessante esse mundo aí para qual a gente está indo com esse tipo de integração aí tecnológica no meio do seu cérebro, mas enfim, eu entendo que tem potencialidades gigantescas nisso, e eu acho que até quando a gente fala do neurofeedback, eu acho que a gente vai falar sobre isso, né? Eu sou totalmente leigo sobre esse tema em si, mas minha esposa, ela estudou neurociência, então eu falei, o tema vai ser esse hoje e tal, agora jantando, ela falou, nossa, isso é muito legal, então vai com tudo lá assistir, então depois eu quero saber tudo isso daí, de fato. Mas só uma coisinha, uma curiosidade aqui, o que você comentou de só a gente fechar o olho um segundinho ali, já nos transporta para um lugar. Eu fiquei pensando, cara, olha como é importante fazer a higiene do sono. Tipo, coisas tão básicas que hoje já é tão comprovado cerebralmente, e a gente continua, tipo, dando mancada em umas coisas tão básicas, né? E depois a gente quer falar de meditação como se fosse algo tão complexo, mas tantas etapas a gente deixa passar, né? Enfim, você vai explicar melhor essa questão do neurofeedback, dessa construção toda? Então, claro, quando a gente fala de EEG, é a tecnologia. Dessa tecnologia, nós temos modalidades de uso da tecnologia. O próprio livro Navegando na Correnteza Elétrica, eu quis colocar bastante da modalidade do que a gente chama de dados crus, ou seja, no espaço-tempo, né? Fiz lá uma sessão de 30 minutos, como as minhas bandas cerebrais se comportaram ao decorrer da sessão. Isso é chamado de medição passiva. Eu não recebo nenhum sinal, nenhuma resposta da máquina. Eu só estou passivamente fazendo um streaming das minhas ondas cerebrais e gravando as minhas ondas cerebrais. Já o neurofeedback, ele é você estabelecendo um parâmetro, por exemplo, se a minha concentração for o bastante e o meu alfa subir acima de 50, eu vou escutar um som em tempo real. Pode ser um som de um riacho, por exemplo. Então eu vou estar lá meditando de olhos fechados, e em tempo real eu tenho um sinal do computador me dizendo, Caio, você está com o alfa que você estabeleceu. Caio, seu alfa sumiu. Caio, você está concentrado. Caio, você está concentrado. Caio, você não está concentrado. E esse looping de você ir conhecendo estados internos mentais, fazendo mapeamento no corpo, na mente, e tendo respostas da máquina em tempo real, vão fechando loopings bastante interessantes que vão gerando aprendizados muito potentes. O neurofeedback é muito usado no contexto de recuperação de TDAH, entre outras elas atencionais que existem desde sempre e que agora, óbvio, está muito pior. Mas a partir dos anos 60 começou a ser usado para medir os yogis que estavam vindo para o Ocidente na época. Tem até histórias de yogis que falavam publicamente que conseguiam baixar o batimento cardíaco para tanto, foram medir com os cientistas e não conseguiram baixar. Então, é uma história muito curiosa de metodologias ocidentais se comunicando com metodologias orientais. E esse lugar
inclusive, desses praticantes orientais conseguindo mostrar, através de várias repetições, que sim, fisiologicamente, eletricamente, né, cerebralmente falando, tem coisas acontecendo enquanto esses praticantes entram em estados não ordinários de consciência, né, pelo menos a nível do cérebro, entre outros fatores. Então, o neurofeedback, ele é um treinador, né, um treinador que você estabelece, eu até chamo de uma segunda metacognição. Na meditação, principalmente em treinos de concentração, a gente fala sobre metacognição, que é a habilidade de observar os seus estados mentais em tempo real e gerenciá-los. Por exemplo, no próprio Muse, a região que é ativada quando você está com muita metacognição na sua prática, ativa a F8, frontal do lado direito do cérebro. Isso significa que, além de estar absorvido no objeto, há uma lucidez que mapeia e acompanha esse objeto em tempo real. O neurofeedback, né, com um som, ou uma luz que acende, ou videogame, né? A gente poderia fazer um podcast só para eu trazer... eu controlo jogos, né, usando esses sensores, jogos modernos, entre outras coisas. Mas o neurofeedback é um auxiliar metacognitivo. Ele fica te lembrando o que você tem que fazer, que você perdeu o teu alvo. Para alguns meditadores tradicionais, eles dizem, inclusive, que neurofeedback pode ser meio preguiçoso, porque você fica dependendo da máquina. Eu acho que a experimentação é livre e não tem como dizer o que é e o que não é e ser fatalista, né? Cada um vai se beneficiar nessas diversas modalidades. Vocês até colocaram ali de controlar a ativação de próteses de braço, de perna, robôs, né? Na Pineal a gente já faz isso também, e essa modalidade com EEG é chamado de interface cérebro-computador, que daí é uma coisa Evangelion, né? De você usando biosensores e essas informações sendo enviadas em tempo real para um sistema máquina e essa máquina se comportando. Então, sim, a gente tem... Inclusive, estava ontem no Roda Viva, né, o Nicoleles, né, o grande Miguel Nicoleles brasileiro, referência mundial nessas frentes, entre outros artigos e experimentos científicos nessas áreas que são muito massa e curioso. Quando eu digo que o futuro é curioso, é que ao mesmo tempo que vai ter pessoas como a Meta, a Amazon, tendo acesso de alguma forma aos dados biológicos das pessoas, vai ter pessoas como nós que vamos poder experimentar livremente e ter ferramentas mais interessantes, curiosas e potentes para ajudar a gente a, inclusive, divulgar essas práticas, né? Não só a meditação, mas qualquer prática que possa ser mapeada com biosensores. Então, a tecnologia, como sempre, né, assim como o fogo, né, o fogo você pode queimar uma casa ou queimar o seu alimento e fazer uma boa refeição. A tecnologia não é diferente, né? Nós somos viciados em criar tecnologia, isso não há dúvida, né? Não tem mais como voltar. Com a AI, com essas tecnologias disruptivas, esses sensores e coisas do gênero, eu acho que vão vir, sim, novos modelos de sociedade. E, curiosamente, os praticantes que trabalham com ancestralidades, com certeza vão se beneficiar muito disso também, sem dúvida alguma. Se a gente for pensar, o conceito de o ser humano uma tecnoespécie está cada vez se incorporando mais, né? E isso está se provando com muita realidade. Hoje a gente não vive desintegrado da tecnologia de alguma forma. E, cara, você citou o Nicoleles, o negócio da Copa, quando ele fez o cara lá com o sensor da mente chutar a bola e tudo mais, ninguém deu a menor atenção para isso. E se você perguntar para qualquer pessoa do planeta, praticamente ninguém vai saber o monstro desse cara e o que ele fez, que é fantástico nessa interface cérebro e tecnologia. Nossa, isso é muito avançado e é muito legal, né? Quando a gente pensa, então, no neurofeedback que você está comentando, é extremamente interessante, porque todo mundo tem essa dificuldade.
que vai sentar lá. Eu não sei se está funcionando, se está, se não está, se é isso, se não é. Sabe esse lugar que todo mundo acha que está fazendo errado? Uma meditação, uma prática, uma qualquer coisa. Então, de repente, você tem um exercício como esse que pode ir orientando as pessoas. Eu acho que é um gain gigantesco para a comunidade, sei lá, espiritual, esotérico, místico, mágico, fenomenal, né? Pô, bem legal. E você já fez alguma experiência de medição usando algum tipo de estímulo binaural Eu já fiz alguns para testes, chegar nas ondas e tal? sim, ativação de gama, né? Porque as duas bandas que a gente mais foca, principalmente no contexto budista, a gente trabalha com todas, mas é alfa e gama, né? Alfa, absorção lenta, né? Processamentos mais de absorção, samadhi, né? Que é a unificação da mente no objeto. E as ondas de gama são mais esse cenário de multiprocessamento, integração de vários elementos da experiência, que é o que a gente chama de insight. E eu fui ver com binaurais para ver se estímulo sonora chamava gama também, né? A resposta é que sim, chama. Binaurais funcionam, né? A gente sabe que funciona, de alguma forma funciona. Uns têm mais qualidade, outros têm menos qualidade. Mas já fizemos experimentos, sim, entre outros. Oi. Caio, eu tava ouvindo você falar, vou voltar um pouquinho, vou voltar 2 casas aí do que o Pedro falou. Fechou. Né, quando você estava falando vocês estavam falando do movimento do robô, né, da Copa, do chute. Eu lembro da entrevista dele falando que ele tinha um tempo, e depois ele teve que diminuir aquele tempo, e depois, em cima da hora, ele teve que diminuir ainda mais aquele tempo, e ele teve que fazer aquilo acontecer de uma forma incrível. E assim, você ter o domínio para fazer por isso que eu falo do autoconhecimento, de você ter essa percepção do seu input, da sua estimulação para que aquilo aconteça, né, é um mergulho muito para dentro, né, um mergulho muito silencioso e ao mesmo tempo muito barulhento. Quando eu comentei ali da movimentação de membros, né, de você colocar próteses, quando eu tive alguns problemas no sistema nervoso, no desenvolvimento, eu não movimento um pé, eu tive paralisias faciais durante a vida. E uma coisa que foi muito maluca nisso tudo é no momento em que eles falam, beleza, esse nervo parou de funcionar. A gente vai começar a trabalhar no seu cérebro a ativação de outras partes para fazer a substituição daquela parte que não é mais estimulada, e a gente vai ter que repor a movimentação com outro tipo de estímulo. E, cara, aquilo, na hora que eu ouvi aquilo a primeira vez, eu falei, pronto, legal, bacana, ferrou. Como que eu faço isso? Né? E aí, na hora que você começa a entender o funcionamento dessa substituição, a compreensão do que é essa estimulação, o cérebro, ele literalmente, parece que ele dá uma expandida de uma forma que é incrível, assim. E fazer essa medição deve ser muito interessante nesse movimento elétrico dentro do cérebro, onde você consegue, não sei se é literalmente, mas onde você consegue moldar a sua movimentação sináptica. Não sei se é dessa forma, mas assim, você consegue moldar essa movimentação no funcionamento do corpo. Né? A capacidade que a gente consegue desenvolver, a hora que você estava falando de neurofeedback para o Pedro, né? E o do quanto que isso pode ser incrível, tanto na meditação quanto para outras funções também. E aí me veio uma questão, eu estava falando com o Tamusauskas, uma coisa é a gente moldar, a gente fazer a mente funcionar e ativar o corpo. E quando a gente coloca a nossa mente de lado e ativa uma outra mente, por exemplo, eu não sei se já existe algum estudo nesse sentido, no caso de uma incorporação, existe algum estudo relacionado a isso? Para ver como que o cérebro funciona no momento em que você dá espaço, você dá voz para uma outra consciência? É muito interessante. O EEG, propriamente dito, né, ele é um sensor passivo. Então, ele vai medir a atividade elétrica do cérebro,
mas não vai enviar eletricidade para o cérebro, ou qualquer tipo de estímulo para o cérebro. Então, ele é até uma tecnologia extremamente segura, né? Porque é uma tecnologia passiva. Mas, como você comentou, seja no contexto clínico, seja no contexto do-it-yourself, há várias e várias frentes desse aspecto de estimulação através de eletricidade, através de vibração, ultrassom. Por exemplo, acho que é a Universidade de Stanford, um professor americano de meditação bem famoso, chamado Shinzen Young, ele e a equipe dele desenvolveram uma espécie de ultrassom que, quando colocada nessa área aqui da occipital, envia frequências de ultrassom para o cérebro, entrega o que eles estão chamando de equanimidade por demanda. Equanimidade seria a ataraxia para os gregos, é um estado de não resistência, onde o sistema está em homeostase, equilibrado, sem resistir ao que vem no campo da experiência e se sente completamente equilibrado. E quando a gente pensa em meditação, por exemplo, budista tradicional, precisa ali de umas 70, 100 horas de prática para conseguir pegar, a gente usa esse termo, né, pegar a equanimidade. E com esses novos sensores, inclusive os argumentos dessas universidades, obviamente, é sempre, por exemplo, com pessoas com estresse pós-traumático, pessoas traumatizadas, mas a gente sabe que essa tecnologia vai vir também para todos, sempre vem, né? Então, esses dois aspectos são bastante interessantes. Eu, propriamente falando, nunca trabalhei muito na frente da estimulação ativa, a não ser com motores de vibração, que são coisas bem legais também de se fazer, mas tem uma literatura bem grande e interessante. Agora, falando sobre a questão da incorporação dentro da Umbanda, ou talvez do voodoo haitiano, enfim, essas matrizes, né, de práticas espirituais, matrizes africanas, quando a gente pensa em sensor de eletroencefalograma, a gente está pensando em cérebro. Então, não importa se seja um yogi tibetano, ou uma freira carmelita, ou alguém tendo uma experiência de incorporação. O cérebro ele vai ativar regiões específicas, um diagnóstico e palpite, bem estilo do-it-yourself aqui, como a mente da pessoa que está incorporando sai da frente e entra a mente da entidade, vamos dizer assim. A minha teoria seria, no livro eu mostro essa ideia de também dos lóbulos cerebrais, lado direito do cérebro e lado esquerdo do cérebro. O próprio Mills, ele mede lado esquerdo frontal, lado direito frontal, esquerdo temporal, direito temporal. E quando a gente puxa atividade, principalmente gama, para o lado direito do cérebro, o lado direito do cérebro da neurociência, ele é o lado do aspecto abstrato, aspecto de proto-linguagem, proto-conceituação. Então, um artista solando um saxofone sem conceituação, ele está ali com o lado direito ativo, enquanto que o matemático, né, que está roendo a unha tentando resolver um problema de matemática, ele está do lado esquerdo do cérebro. E imaginando o pouco que eu experimentei e participei, nunca fiz medições, mas talvez a gente poderia encontrar ondas gama na região do lado direito do cérebro. E voltando para o Muse, né, que é o sensor foco desse livro e do meu trabalho, essa região aqui se chama TP10, temporal direita, e é a região onde os neurocientistas chamam de morada do insight. Então, pessoas em estados visionários, pessoas em estados não ordinários de consciência elevados, geralmente puxa a atividade gama para essa região, novamente. Você sai do lugar careta, vamos colocar entre aspas, tá? Careta, esquerdo, racional, puxa a atividade para o lado direito e principalmente na região temporal. Com essas regiões, que é um dos alvos da nossa pesquisa, né,
eu trabalho com vários programadores hoje em dia, né? A gente, além do Muse, a gente também está estudando dados de eletroencefalogramas mais profissionais, mas um dos nossos alvos principais é esse parâmetro, né? Se o praticante tem acesso ao lado direito ou se ele ainda está no lado esquerdo. Concentração é lado esquerdo. Insight, Vipassana, práticas não duais, puxa para cá, lado direito. Bom, eu vou já engatar porque eu estou inspirado. E assim, tem um artigo científico que saiu, porque o gama é a onda mais rápida do nosso cérebro. E o gama, durante muito tempo na literatura neurocientífica, era vista como pessoas... a gente encontrava atividade gama em eletroencefalograma apenas em pessoas com crises epiléticas, convulsivos. Então, estava lá o gráfico, a ondinha comportada, o cara tinha uma crise epilética, sobe o gama, né, o cérebro dele ficava muito rápido, multiprocessando várias coisas ao mesmo tempo, o que gerava a crise, né, de epilepsia, que vai para o corpo também, né, o corpo acompanha junto com o cérebro. Porém, quando foram começar a investigar cérebros de budistas tibetanos, freiras carmelitas, né, freiras, se eu não me engano, até da tradição da Santa Teresa d'Ávila, que através de contemplação, através de oração, mostraram atividade gama no cérebro, e os neurocientistas ficaram até muito desconfiados, assim, tipo, isso não existia na literatura antes. Só que, no caso das freiras e dos monges, eles não estavam em epilepsia, eles estavam completamente lúcidos, calmos, absorvidos e recolhidos, porém, com o cérebro multiprocessando a realidade em tempo real. Multiprocessando seria ter lucidez em relação às modalidades sensoriais, ter menos resistência ao que nasce, ao que morre. Então, para finalizar a sua pergunta, tem um praticante aqui em Curitiba, que ele é da Umbanda, porque tem um problema de fazer medição com Umbanda. Qual que é o problema? Geralmente as incorporações elas são bem expressivas, né? Há bastante corpo. E o EEG, ele é científico, né? Tipo, ó, fica com a postura ereta, não se mexe tanto. Né? Então você tem que ficar imóvel. Por quê? Lembra que eu falei? É um sinal muito baixo. Muito baixo. Tem várias camadas até chegar ao cérebro. E se eu fico me mexendo enquanto eu estou fazendo um mapeamento, as ondas sobem e o sensor não sabe dizer se foi cérebro ou se foi corpo. Agora, esse praticante aqui de Curitiba, ele falou para mim que ele consegue, sentado e descrevendo em tempo real, o que é maravilhoso para mim como operador da máquina, ter ele dizendo assim, agora vai ser essa entidade. A sensação que dá é a energia que sobe até a cabeça. Agora é essa entidade, a energia se espalha. Ter uma descrição assim, de como que se comporta a energia, isso ajuda demais na hora de fazer a correlação com os gráficos, junto com o relato subjetivo do praticante que é cavalo, né? Acho que esse termo também está correto, né? Os cavalos, né? Sei lá, em algumas frentes eu já vi essa forma. Mas, com toda certeza, deve ter já material, sem dúvida alguma, né? Eletroencefalograma é uma tecnologia global. Tá aí uma coisa legal para dar uma pesquisada, né? Ver os aspectos africanos dessa tecnologia. E no próprio budismo tibetano tem uma incorporação, né? Pelo menos no filme do Dalai Lama mostra o pessoal que aconselha eles e tal. Então deve ter alguém pesquisando. Sim, com certeza. Ô, Caio, eu tô com um problema aqui, cara, que tudo que você fala dá vontade de estudar, pesquisar, testar, fazer acontecer, cara, bom demais esse assunto. E daí eu fiquei intrigado com uma questão. Se a gente consegue mapear, então, como você falou, tá? De repente eu entro num estado de não dualidade, numa prática, e vai despertar partes específicas do meu cérebro. Eu consigo fazer o caminho oposto, por exemplo, tá? Sei que a parte direita do meu cérebro representa isso, então eu consigo fazer uma estimulação consciente do tipo, estou aqui visualizando o meu lobo temporal, ativando, eu conseguiria entrar num estado alterado pela minha autoindução, sei lá, racional, mental, consciente, sabendo cada parte do cérebro onde está? Interessante. Depende de vários parâmetros, né? Por exemplo, se a sua visualização está sendo
eficaz naquele dia. Há bastante material de hipnose com eletroencefalograma, inclusive tem muita gente que correlaciona a hipnose com a meditação, né? A meditação e a hipnose são iguais. Eu diria que não, porque talvez o hipnoterapeuta que se auto-hipnotiza, ele está mais perto de um meditador, mas a pessoa que é hipnotizada por um hipnoterapeuta, ela não tem lucidez, né? E lucidez é um aspecto muito importante, né? Principalmente nas tradições tibetanas, né? Um aspecto da luminosidade da consciência. Eu saber que estou tendo esse estado, né? Em tempo real, ter esse acompanhamento de que se está tendo esses estados. E bom, que agora todo mundo quer ver o livro, né? Será que você pode mostrar pra gente um pouquinho? Claro, vamos lá, então. Acho que é importante falar também quanto que custa esse livro pro pessoal. Cara, esse livro ele tá na versão gratuita. Eu lancei ele gratuito para a comunidade. Tá traduzido em português e inglês, né? Já tem uma galera lendo. Hoje eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para poder divulgar aí para a comunidade também. E a ideia é ser esse manual mesmo de entrada, de faça você mesmo, do it yourself, para que não só meditadores, mas qualquer pessoa, né? Pode ser um psiconauta, um magista, um feiticeiro, um umbandista, que possa ter acesso a essas tecnologias e começar a mapear os seus estados, né? Então, o nome do livro é Navegando na Correnteza Elétrica, Insight, EEG e a Vida Moderna. Eu tive uma equipe que eu agradeço aqui publicamente, que me ajudou bastante a diagramar o design desse livro, tradução. E o livro ele é composto por um capítulo onde eu explico sobre o que é o budismo pragmático, os mapas do budismo clássico, que são concentração, né, samadhi, no budismo a gente chama de jhanas, e também o progresso do insight, que seria os ciclos que o yogi de Vipassana caminha enquanto está praticando desconstrução sensorial. Aí essa tecnologia cai como uma luva, né, para o budismo pragmático. Você quer depois falar um pouquinho sobre isso? Claro, perfeito. Cai com toda certeza. Então, na introdução eu falo como na minha infância eu tinha estados não ordinários de consciência deitado entre meu pai e minha mãe, eles eram extremamente assustadores, e hoje em dia, com os mapas que eu estudo, eram estados de pico, né, e de projeção astral forçada, e que sempre na descida, no pós-dia, eu tinha uma sensação de depressão infantil, assim, como se tudo ficasse muito lento, sombrio. E foi por causa disso que eu fui atrás de estudar consciência, fazer yoga, ir aqui na Praça do Japão, praticar meditação zazen. E eu entrei em contato com um livro chamado Mastering the Core Teachings of the Buddha, que inclusive está traduzido lá no Morte Súbita e no site da Pineal, que é um manual de 2.000 páginas que elabora sobre o que é chamado de budismo pragmático. O budismo pragmático, em poucas palavras, é a gente indo o nosso interesse está na prática, no resultado da prática, no mapeamento fenomenológico, na subjetividade, né, que a prática traz, relatos, trocas entre praticantes, e ao respeito do aspecto dogmático, mas na visão pragmática, que é uma visão mais moderna, ela é deixada um pouco de lado, porque o que nos interessa é o que funciona. E a comunidade pragmática usa muito o que é chamado de budismo clássico, ou budismo Theravada, que vem dessas escolas birmanesas, o Vipassana, que a gente conhece e que tem em todos os lugares, vem de fontes birmanesas, né? O método de Vipassana que a galera pratica é o método Goenka, mas o Goenka estudou com um professor chamado Ledi Sayadaw, e que também teve um outro aluno chamado Mahasi Sayadaw, birmanês, e que modernizou a prática do insight budista, né? A prática do Vipassana, Pana, que é uma abordagem onde você ativamente acompanha as suas modalidades sensoriais e começa a ter insight sobre a impermanência das sensações, a insatisfação que as sensações trazem,
e o não eu, né, o aspecto impessoal da expressão das sensações. Então, nesse livro eu abordo sobre os 3 treinos de meditação, moralidade, concentração e sabedoria do budismo, né? Então, treinos de coração, compaixão, práticas de concentração e samadhi, e sabedoria, que é o próprio Vipassana que eu acabei de exemplificar, e que é o foco desse meu livro. Então, aqui eu trago notas sobre os estágios e sobre os mapas, né? A famigerada frase, o mapa não é o território, é um dos nortes desse livro também. E eu trago ilustrações que eu fiz dentro da realidade virtual sobre os estados de absorções de acordo com escolas específicas do budismo birmanês. Então, aqui a gente chama de absorção, né? Unificar a mente no objeto. E é o aspecto mais prazeroso da prática, porque não há... como não há investigação, há apenas absorção, a gente até chama esses estágios de concentração de práticas onde o praticante se refugia, né? Se absorve no objeto e fica quietinho, com ondas alfa, bem lentas e descansando em estados bastante interessantes. E aqui começa a parte de Vipassana, falando do progresso do insight, que é esse mapa de Vipassana com 15, 16 nianas, né? Niana significa conhecimentos. Então, são fases dos ciclos da mente à medida que você começa ativamente a investigar a realidade usando a ótica do Vipassana. Então, cada uma dessas ilustrações tem as descrições do que a gente poderia até dizer aqui de uma forma mais simplificada. O yogi aprende a fazer a energia subir. O yogi vai ter que aprender a lidar com a descida da energia. E, geralmente, o yogi ele fica muito tempo nesse looping. Sobe energia e desce energia. Sobe energia e desce energia. Chega um momento que na descida da energia, que inclusive é chamado de noite escura da alma, ou nianas, né, os conhecimentos do sofrimento, chamado de medo, miséria, desgosto, desejo por libertação e reobservação, nesse lugar mais lento, o yogi vai ter que aprender também a gerar insight, desconstruir aqueles estados, para entrar no estado de equanimidade que foi falado hoje aqui no podcast. E nesse estado de equanimidade, o yogi ele descansa num estado de neutralidade, equalização, né? Tá aqui a imagem mostrando uma pessoa flutuando, que a sensação que dá é essa mesmo. Então o corpo começa gasoso, sólido, travado, condensado, vai avançando na prática, ele ganha um aspecto líquido, a energia sobe, aí a energia desce, e depois o corpo e a mente ganham um aspecto gasoso, vaporoso, que a gente vai chamar de equanimidade dentro do contexto budista. O ciclo de Vipassana termina com um fenômeno específico chamado fruição. Isso aqui dá pano para manga também, mas esse é o teto do desenvolvimento do insight, que é quando você cavoca tanto a sua experiência para tentar encontrar um self duradouro, um fenômeno que dure, que seja permanente, que a realidade ela começa a agitar, e todas as modalidades sensoriais vibram, até que elas são desligadas num momento que a gente até chama de anticlímax da prática, e basicamente você entra num estado de inconsciência, quase como se, imagine a animação de um desenho animado, onde tem vários desenhos para que o personagem se movimente. Imagine que nesse exemplo, alguns frames dessa animação sumiram e o que ficou foi uma tela preta no meio. Enfim, os Theravadas são conhecidos por aprenderem, por conseguirem ir para o que é chamado no estudo do sono, né, ir para esses lugares de deep sleep, aonde não há nada, não há corpo, não há consciência, há só o que as tradições birmanesas vão chamar de Nibbana, né? Então, por que o nome do livro se chama Navegando na Correnteza Elétrica? Porque quando o yogi termina um ciclo de Vipassana, ele ele entra na correnteza. É chamado do primeiro gosto do despertar. Ele completa um ciclo mental que culmina em fruição, esse fenômeno anticlímax, onde dá um blip out na consciência e depois ela religa.
E a conclusão é que por você tentar encontrar um selfie duradouro e lá no fim tudo desligar e depois religar, como se fosse o seu computador ligando novamente, a gente consegue ter uma experiência mais direta da vacuidade do selfie, né? O selfie ele é um processo e não uma coisa estabelecida. Enfim. E daí, em cima disso tudo, entra a parte do neurofeedback, que isso aqui é justamente um manual bem completo para praticantes que visam entrar nessas experimentações, trabalhando com bandas... Deixa eu te interromper, Claro, com o seu perdão. claro. O que você falou eu achei bastante revolucionário, na verdade, porque, se eu entendi bem, você está falando que é possível registrar o completo despertar, é isso mesmo? Novamente, né, para não cair aqui na boca do povo e dizer que eu estou falando coisas que, né, não necessariamente estou falando, a gente consegue ter fotos de atividade elétrica de certos padrões que acontecem na prática, né? Eu não diria que estamos provando ou não provando. Por exemplo, nesse livro está recheado de fenômenos de fruições que eu tive na minha prática, né? Então, porque as fruições elas acontecem de 3 maneiras. Você pega pelo portão da impermanência, ou pelo portão da insatisfação, ou pelo portão do não eu. E cada um desses portões tem uma forma que a fenomenologia se apresenta, já mapeado pelos Theravadas há mais de 2.500 anos. Só que, durante as fruições, como o cérebro começa a entrar em muita atividade elétrica, porque o campo todo começa a se sincronizar, ocorreram várias vezes como é que eu poderia dizer, caretas faciais, porque eu não conseguia ficar relaxado nesse pico. E caretas faciais levam a ruídos nos nossos gráficos. Então tem também gráficos ruidosos nesse livro. Eu quis colocá-los também para mostrar que é isso, né? Nessa abordagem faça você mesmo, né? Vai ter gráficos que não vão dar tanto certo. Agora, o próprio escritor do livro que eu citei agora há pouco, o Mastering the Core Teachings of the Buddha, é um médico emergencial aposentado chamado Daniel Ingram. Ele é um dos meus professores, hoje em dia eu trabalho com ele. A gente até trabalha com um sensor que ele tem, que chama Cognionics, com 30 canais. A gente está até num projeto de fruições com ele. E a gente está conseguindo lançar, através dele, artigos científicos em cima da fruição, em cima da cessação. Galera que estuda abordagens indianas vão conhecer esse fenômeno chamado como Nirodha. Nirodha. Então, o próprio Yoga Sutra do Patanjali começa com Yoga, Sita, Vritti, Nirodha, que significa, né, yoga, é o recolhimento das ondas mentais. Mas Nirodha é quase como se fosse esse apagar da vela. Então, eu não sei se eu respondi a pergunta, se eu posso continuar, né, mas existem... Pode. E, junto com o Daniel Ingram e com esses estudos, eu fui pegando resultados. Aí está uma coisa boa da AI. Né? Eu tenho os meus gráficos no Muse, eu tenho acesso a esse alcance fenomenológico chamado fruição, e eu peguei os resultados de artigos científicos mais robustos em cima da fruição e fui fazer um comparativo. E foi muito interessante que, em relação aos canais que o Muse tem, dá match com o resultado em sensores mais robustos. Então, o que eu estou tentando dizer é que existem assinaturas para certas tendências mentais e a gente está começando a encontrar. Então, aqui começa, né, essa parte de divulgação não, desculpa, como se fosse um manual sobre os elementos gráficos de um mapa, o nosso app que a gente tem lançado, né, é muita coisa, né, não dá para falar tudo, mas a gente tem apps que trabalham com music que a gente mesmo está escrevendo. Aqui algumas assinaturas de ondas de praticantes da comunidade, né? Por exemplo, esse padrão, eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, né? Acho que não. Mas aqui embaixo, a última assinatura... Conseguimos ver sim. Ótimo, obrigado. Então, por exemplo, aqui está escrito absorção profunda, né? Quando todas as ondas dão um pico, né? É quase como se fosse uma sensação na tua meditação que você entrou numa nova camada. Parece que você entra numa nova frequência, né?
atinge mais uma camada de absorção. Então aqui tem alguns exemplos de assinaturas, aqui em outro sensor que eu uso também, chamado TGAM. Aqui a própria fruição, desconcentração, que é um método que a gente trabalha na Pineal, um método soviético de atenção. Então, a gente até brinca, meditação comunista, nossa, um método bem poderoso dos cosmonautas. Então, assim, todos esses exemplos são vários e vários gráficos meus e de praticantes da comunidade global e também os meus alunos, que eu empresto os meus sensores, e que a gente começa a mapear e começa a ver repetições, padrões, né? Aqui um outro gráfico mostrando também certos tipos de leituras. Aqui eu falo um pouco sobre os softwares, e aqui começam os meus relatos oficiais dessa época onde eu comecei a experimentar novamente concentração budista e Vipassana birmanês budista, o progresso do insight. E eu não vou falar gráfico por gráfico, mas esse primeiro é interessante porque eu abro o livro com um gráfico que eu digo que é tudo que você não deve fazer com eletroencefalograma, né? Então, curiosamente, nesse gráfico eu estava aplicando em mim mesmo um rapé na época, isso foi em 2020, de Tsunu. Eu andava mais nessas frentes xamânicas, né? E tinha ali o rapé, estava na pineal, resolvi aplicar. Só que eu me mexi, eu não fiz mais gráficos, eu só fiz esse gráfico. Então, quando a gente diz assim, se mexeu, não levantou vários gráficos, fica limitado. Não dá para dizer o que significa. E como a gente vê nesse gráfico aqui, essa onda vermelha são as ondas delta, que são as ondas mais lentas do cérebro. E geralmente, nesses sensores e até nos mais poderosos, quando você vê delta, pode ser aspectos meditativos profundos e bem lentos, né? Eu tenho amigos aqui, inclusive o monge Marcelo Ada, da Sangha Jikan Zendo, né? Eles são zen budistas. Eu deixei uns muses com eles e a comunidade deles é delta. O meu Vipassana, do Daniel Ingram, esse professor do livro, é gama. Mas geralmente delta, voltando para essa onda vermelha aí, ela é movimentação do corpo, né? Então eu estava lá aplicando, me movimentando, daí... Então eu abro o livro dizendo assim, ó, isso é tudo que você não deve fazer nos seus gráficos, né? E aí começa vários relatos em texto, relatos até com aspectos pessoais. Foi uma fase bastante difícil da minha vida. Eu sou pai de uma menininha de 6 anos, a Yami, e eu estava casado com a mãe dela, a gente se separou na pandemia, e foi uns momentos de bastante sombras e noite escura da alma, mas casou que eu estava praticando muito Vipassana, eu estava muito dentro dessa prática, e então todos os meus relatos eu deixei eles bem da forma como eles eram feitos na época e junto com os gráficos que eu vinha fazendo junto, né? Então, por exemplo, em todos esses gráficos que eu estou mostrando, era eu nessa fase da noite escura da alma, né? Que era a minha prática de meditação, basicamente me fazia ter um pico de energia e depois uma descida, né? E na descida a coisa ficava muito lenta, sofrida, devagar. Só que daí eu comecei a adentrar essas práticas de equanimidade, essa fase do mapa, e a gente começa a ver essa onda laranjada aqui de baixo, começando a ter mais picos, eu explico aqui com comentários, que são os gama, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê a onda gama subindo para junto do alfa. Então aqui eu comecei a adentrar esse multiprocessamento cerebral. Novamente, não vai dar para falar de todos os gráficos, né? Mas eu vou passando um pouco mais rápido. Aqui é o capítulo de quando eu entrei na correnteza, né? Esse buraquinho negro representando a fruição. E daí eu começando a ter as fruições. Então as fruições, vocês vão ver... aqui até faço marcadores de práticas de concentração, entrando em primeiro dhyana, segundo dhyana, quinto dhyana, né? Então, em tempo real, eu ia anotando, né? Entrando nos estados e dando toques na tela para sinalizar na minha tecnologia que eu estava entrando no primeiro estágio de absorção, aí depois o segundo estágio, para conseguir ver melhor o meu gráfico. Mas aqui, ó, esse padrão aqui são os padrões das fruições.
foi por causa disso aqui que o meu interesse aumentou radicalmente com o Muse. Então, novamente, por algum motivo, ó, as ondas elas sobem todas juntas. Alguns desses gráficos têm sim ruído do meu rosto, às vezes tensionando. Outros são bem limpos, que nem esse aqui, representando esse corte abrupto da consciência, que a gente chama de teto do insight em certas tradições birmanesas, né? Olha isso aqui que potente, por exemplo, no próprio F8. Então, todas essas ondas que estão juntas, a onda azul é alfa, tem alfa, delta, teta, gama, e todas elas sobem nesse período de desligamento da fruição. Ok? Vou passar mais fruição aqui. Vou passar os meus gráficos para a gente ir lá para o fim. Então, tem bastante relato. Grande parte do meu livro são relatos sobre não dualidade, poesia sobre não dualidade, e descrições dos gráficos, comentários dos gráficos, abordando a neurociência, até ilustrações para tentar ilustrar as experiências de meditação. Ok, bastante relato. Vamos agora para a próxima parte do livro, que é uma parte que eu criei. Aqui no fim eu começo a abordar sobre o que eu estava falando. Esse é o capítulo que eu chamo de Despertando os Hemisférios Cerebrais, né? Por exemplo, essa onda azul aqui de baixo é eu com o meu Muse, as bandas gama, e no começo da minha sessão, toda atividade gama apenas no lado esquerdo do meu cérebro. Aí quando eu começo a entrar em insight, como eu falei, vai para o lado direito, subindo essa onda vermelha. Então era muito legal ver esses gráficos junto com neurofeedback, junto com som ou sem som. Ok, e aqui a gente entra num capítulo que é muito interessante dos praticantes da comunidade, com sensores e eletroencefalograma mais profissionais com Muse. Esse daqui é um dos meus professores que me auxiliou muito com o Muse, o Kevin. Ele é um dos caras mais avançados que eu conheço. Então, por exemplo, olha esse gráfico do Muse dele. Ó. Ele consegue subir nesse estado, sustentar e descer. E esse estado específico ele chama de stillness ou activation, né? Então é um estado que ele consegue entrar por conta própria e sustentar, como a gente consegue ver esse platô, e sair por conta própria. Os sensores, aqui com outro sensor, o Flow Time, ele fazendo a mesma coisa, entrando no estado, esses vales aí, ele saindo do estado. E ele tem no canal do YouTube dele, ele fazendo em tempo real e sinalizando. São coisas muito valiosas que os sensores podem mostrar. Mostrar que, sim, a meditação ela não precisa ser só secular, só esse lugar do mindfulness, de se acalmar. Não, na verdade, a gente consegue ter domínio sobre a intenção e ativação de estados mentais específicos que vão ser ativados na atividade elétrica do cérebro. Esse é o Randy, um dos grandes heróis da comunidade, um grande amigo. Eu coloquei também vários gráficos dele que são incríveis. Holly, a dona da comunidade. Esse aqui é um tailandês, o Neng. Ele é praticante de Vipassana, também da comunidade. Esse aqui é o app do Muse, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. O app do Muse é neurofeedback. Ele fez uma sessão aqui de 2h30 e sempre que ele entrava num estado calmo, passarinhos são tocados, né? Só que não é só entrar, você tem que entrar e se sustentar. Então, nessas 2h30 do Neng, ele ficou 2h29 no estado calmo, ou seja, ele dominou completamente esse algoritmo. E praticando o quê? Anapanasati, concentração no ar entrando e concentração no ar saindo, bem estilo oriental tailandês, bem direto e bem eficaz. Esse é o Dom, um grande colaborador e praticante da Pineal. Ele, inclusive, nos doou 10 sensores Muse que veio lá dos Estados Unidos para cá, para o Brasil. Então, toda essa comunidade de sensores fez toda a minha rede crescer, eu desenvolvi várias amizades. O Felipe, que já esteve com vocês, já falando de Kundalini Yoga, é um dos meus parceiros, professor de yoga, também testou várias práticas comigo. Os meus alunos, que também pegaram a correnteza via Vipassana, houve uma fruição de um aluno usando o Muse, com aquele mesmo padrão mostrado.
Ok, aqui outros professores, ó, o Marcelo Adas, em budista, esse aqui é o Abdul, daqui de Curitiba, sufista, o Bruno, outro parceiro meu, da Hatha Yoga, xamanismo, e a Cláudia, minha primeira professora de yoga da Kundalini Yoga. E finalizando aqui são screenshots, análises das nossas criações com o Muse, gráficos usando os nossos próprios programas, aqui a doação dos Muses que eu recebi, aqui a gente usando controles de videogame para marcar a fenomenologia. Então, novamente, né, usando o sensor, a gente precisa ter alguma forma de sinalizar que está trocando de estado, né? Opa, eu estou entrando no estado X, agora estou entrando no estado Y. Eu tive a ideia de usar controles de computador mesmo para sinalizar em tempo real. Aqui eu tentando uma outra marcação, gravando com câmera e apenas levantando o meu dedo, né? Então sempre que eu entrava no estado eu levantava meu dedo e a minha câmera sinalizava e marcava no espaço-tempo. Ok. Aqui o nosso app que está em desenvolvimento com análise de AI em tempo real das nossas sessões. Aqui é um estudo de Samadhi que eu fiz, praticando com o Muse, com o nosso app, em comparação a um estudo robusto de Giana, mostrando que os meus gráficos também se aproximam dos resultados, mostrando inclusive a eficácia do nosso sistema, não necessariamente dos meus estados meditativos. Aqui análises de fruições que a gente teve com o meu professor Daniel Ingram. Aqui, como eu falei, ó, eu peguei os meus dados do Muse de fruição e fiz uma comparação com o melhor modelo da OpenAI com os artigos científicos mais quentes de fruição, de cessação de Niroda que a gente tem, que é do próprio Daniel Ingram. A gente consegue ver bastante similaridade, eu explico tudo certinho aqui no livro. Aí aqui as artes, né, que compõem esse mundo da pineal, né, os monges tecnológicos do artista e grande amigo Gerson Novak. Aqui tem vários screenshots do que eu falei, que poderia ser um podcast à parte, né? A gente tem um grande projeto controlando todo tipo de videogame, console, robô, com vários sensores, sensores inclusive baratos, do it yourself, para poder incentivar crianças, adolescentes a se conectar com essas práticas, com a fisiologia, com a mente. Mais ilustração. Aqui o mapa da pineal, o mapa tecnológico, está terminando. Eu e minha filha, ela é uma das minhas cobaias, sempre testando jogos e práticas de concentração comigo e de meditação. E aqui o material de estudo, fóruns que eu indico para a galera, um glossário com toda essa terminologia, né? E termina o livro Navegando a Correnteza Elétrica, Insight EEG e a Vida Moderna. Novamente está gratuito lá no site da Pineal. Eu vou deixar ali na página final. Acho que é isso, povo. Não sei se falei muito, mas foi legal, foi bom. Olha, antes da gente passar para as considerações finais, tem mais uma perguntinha para você. Que assim, isso que você está mostrando é o que está acontecendo agora, né? É o presente. Parece coisa do futuro, mas... E como é que é o futuro, então? O que você imagina? O que você estudou, que você tem visto? Como é que vai estar isso daqui a algum tempo? Ok. Os sensores vão ser menores, vão ser mais acessíveis e provavelmente vão ser mais baratos. As análises de dados dos sensores vão ser extremamente ágeis e inteligentes, porque essa análise é a mente, o cérebro da AI, né? Mente é usado demais, mas o cérebro da AI, né? O modelo da AI. A gente vai começar a ter modelos, então ouso dizer que sim, talvez a gente vai ter modelos dos samadhis hindus, mas modelos das entidades específicas da Umbanda. Quando eu digo modelo, não quer dizer que a gente capturou a entidade ali, a ciência, né, aprisionou, mas vai ter parâmetros, modelos que vão se repetir e que você tendo modelo, você tem o que a gente conversou hoje, neurofeedback, biofeedback, que pode te sinalizar se você está num caminho interessante ou se você está fora do caminho. A gente vai ter, como já comentado hoje, nós vamos ter, sim, acesso ao mundo dos sonhos. A gente vai poder logo botar eletroencefalograma ou outras, assim como lá o Neuralink do Elon Musk,
vai poder colocar um EEG num Rinpoche tibetano, e a gente vai poder streamar em 4K, talvez em tempo real, o que eu chamo de renderização visual da experiência dele. Então, se esse praticante tibetano estiver experimentando com a luminosidade da mente dele a deidade que ele carrega e visualiza, as pontes que estão sendo feitas, talvez a gente vai conseguir ter algum modelo disso que está acontecendo. E já tem artigo científico da AI tentando adivinhar em tempo real, as pessoas assistindo lá um vídeo de um carro. E em tempo real, o cara lá com a touca de EG, a AI tentando reconstruir. Isso é em 2016, galera. Os caras nunca mais falaram nada, porque talvez eles vão vir com uma virada de chave, mas mesmo sendo tosco, você vê que a máquina entende que é um carro, e é um cara, e que está indo para frente. E isso gera, novamente, como eu falei para o Pedro hoje, gera muito interesse e curiosidade da minha parte, mas vai ser distópico, vai ser bizarro, porque eu estou contando a parte boa. Esse é o trabalho da Pineal. Pegar a tecnologia e tentar fazer sentido. E como vocês perceberam, por que o livro é gratuito? Porque eu vejo a Pineal como uma oficina de divulgação e inclusive compartilhamento dessas máquinas para empoderar os meus amigos yogis, psiconautas, bruxos, magistas, etc., para que a gente não fique boiando também nessas frentes que estão avançando e que a gente possa se empoderar e ajudar, ou ter insights criativos, estéticos, sei lá. Então o futuro vai ser curioso. E isso que eu não entrei na parte do Android, né? E daí a consciência dentro da máquina, que também está avançando muito. E então, assim, vai ser muito doido. A gente tem uma vida bem doida aí para viver pela frente. Maravilha. Tem um filme chamado Strange Days, que fala exatamente disso que você está narrando. Para quem gosta de distopias, é basicamente o que o Caio falou, só que voltado para o mal. André Corrêa, suas considerações. Eita, que o mouse tá dando trabalho. Cara, foi absurdamente surpreendente para mim. Foi incrível, eu fiquei viajando. Já baixei aqui. Já está pronto aqui para ler, para navegar também, porque é um trabalho incrível e que abre portas para inúmeras possibilidades, assim, só de você conseguir visualizar tudo aquilo que a gente compreende de uma forma espiritual e mental, você conseguir visualizar essas possibilidades já, para mim, já dá uma outra dimensão do trabalho que a gente realiza. Cara, fantástico, parabéns. Espero ver você aqui mais milhões de vezes. Você sabe o caminho, né? Já pode fazer xixi de porta aberta aqui, como eles falaram, você já veio aqui várias vezes. Então, volte, por favor. Obrigadão. Pedro Pavan, suas considerações. Bom, Caio, além de agradecer você, que foi maravilhoso esse bate-papo, eu fiquei com uma dúvida gigantesca que é, será que eu mando as pedras para você estudar na pesquisa o que elas fazem no cérebro na meditação, ou arruma um negócio desse para mim experimentar em casa? Eu fiquei com essa grande dúvida, o que fazer agora? E, pessoal, eu falei que eu ia dizer a pedrinha aqui, importantíssima para esse fluxo de meditações, tudo isso no final, então eu trouxe aqui, ó, uma azurita. E essa azuritinha aqui é uma professora de meditações que está comigo já há 18 anos, me ajudando, me conduzindo nisso. Então, eu não vou falar nada sobre ela, eu só vou deixar aqui a dica, porque a gente fica muito com aquela ideia de, eu vou pegar uma ametista da meditação, é ótima, principalmente porque o estudo que a gente faz, daí, Caio, a ametista, ela tem uma tendência a ajudar a baixar as frequências cerebrais, favorecendo estados alterados de consciência na meditação e tudo isso. Pode ser uma boa experiência para ser feita. Mas a azurita, ela ajuda a trabalhar muito o estado da mente, daquele foco. Então, a gente entrar num estado e conseguir permanecer e fluir e caminhar por aquele estado de concentração máximo e profundo da meditação. Então, fica a dica cristalina aí para a galera, azurita, e gratidão, vamos nessa. Tiago Tomossalski, suas considerações. Só agradecer, né, o Caio aí, já nossa
se conhece faz tempo, é uma parceria que já está durando alguns anos, né, Caio? Muito bom, toda vez que você vem aqui, é sempre uma aula. Então, novamente, gratidão por você existir. Maravilha. E Caio Szymanski, suas considerações finais. Maravilha, galera. Quero agradecer a todos vocês pela escuta, pela troca, pelos insights. Quem quiser entrar em contato no Instagram é Centro Pineal. Temos aulas regulares online em grupo, no particular, com sensores, sem sensores. Estamos abertos para ideias, projetos, medições. Baixe o livro, se inscrevam no canal do YouTube, todas essas coisas e simbora junto. Temos um chão bem legal aí para caminhar. Maravilhoso. E se você está com a gente, essa entrevista é número 593 ou 4. O pessoal deve estar recebendo a Hermetismo 28 em casa, né? Então, se você quiser, ficou curioso de dar uma olhada em todo esse material, né? A gente grava entrevista também desde a pandemia, né? O projeto Mayhem, que o Thiago falou, ele justamente começou com essa ideia da galera que queria ter acesso a esse tipo de texto. Aliás, eu já vou pedir, o Thiago fica responsável por já pegar uns textos do Caio para a gente pôr na próxima Hermetismo, né? E a cada 3 meses, os textos estão sendo publicados no Morte Súbita, a gente grava entrevistas, só do Caio já tem 3, tem do Anjo também que ele gravou. Agora eu fiquei interessado da gente ir atrás dos seus professores, e a gente divulga isso pelo YouTube, né? Mas tem gente que gosta de receber a revista física, né, para mexer. Então, a gente tem a opção do pessoal fazer parte do projeto Mayhem, catarse.me/TDC, e aí a cada 3 meses você vai receber os melhores artigos daqueles 3 meses para você ler em casa, né? Que a gente já viu, inclusive, textos também científicos que falam que você lê no celular é diferente de você sentar, pegar um livro e você ler ele fisicamente, né? Então, Caio, só tenho que te agradecer, a gente adora, como a gente já costuma falar direto aqui, quando a gente vem o convidado e os olhinhos brilham, né? O olhinho do Caio, quando ele fala do livro, não só brilha, como acende os sensores, né? Tanto que a gente percebe como ele ama o que ele faz, cara. Então, seja muito bem-vindo, você vai estar sempre com as portas abertas aqui para toda essa divulgação. E esse programa me deu umas ideias aqui, a gente vai conversar daqui a pouquinho no particular. Mas vocês que estiveram com a gente até agora, não esquece, assina o canal, dá o sininho e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.